Boa noite, uma grande satisfação retornar aqui ao clube. Agradeço o convite do comandante Joel. Eu, ao contrário dos meus colegas anteriores, vou falar de aspectos mais práticos, que dizem respeito a financiamento de todos esses projetos inovadores que a gente tem visto aqui. O Brasil, a partir da década de 90, ele iniciou uma política de financiar de diversas formas, e a gente vai ver aqui as principais formas, os produtos que são gerados com inovação tecnológica. Então, tudo aquilo que eu vou falar, que se casa bem com as outras apresentações já realizadas, tudo aquilo ali visa o fomento à inovação tecnológica. Bom, a gente então precisa saber aqui quem que pode captar esses recursos, Podem captar os recursos dos quais eu vou falar a seguir: financiamento não reembolsável, crédito, leis de incentivo, podem captar todas as empresas, todos os pesquisadores, todas as universidades, que estejam nessa fase daqui, na fase de pesquisa tecnológica e de desenvolvimento tecnológico. Isso daí é a fase em que há mais risco no processo de desenvolvimento de um produto ou de um serviço. Toda vez que eu falar produto, se entenda produto ou serviço. Nessa fase aqui, o empresário, o empreendedor, o pesquisador, ele tem que escolher tecnologias, ele tem que aportar recursos em termos de tecnologia, ele tem que treinar seu pessoal, ele precisa pesquisar, ele precisa fazer testes. Então, no mundo inteiro, essa fase daqui é uma fase intensiva em capital. Quando o produto ele é lançado, você então tem formas de subsídio, você tem crédito subsidiado, se o seu produto é inovador, só que ele já não tem mais o financiamento não reembolsável. Financiamento não reembolsável é o financiamento que você capta o recurso, não gera nenhuma dívida para você, não gera equity, não gera participação de nenhuma entidade no seu produto e na sua empresa. Então, nessa fase daqui é a fase de risco tecnológico, e você pode, desenvolvendo o produto e comercializando, fazer voltar ele a esta fase daqui. Se os seus clientes, se os seus prospects, se o mercado-alvo, ele demanda novos produtos, você pode retornar um produto que está no mercado para essa fase daqui e reiniciar todo o processo. Então, aqui eu já vou começar a falar dos tipos de apoio, dos tipos de fomento que estão disponíveis para os produtos inovadores. Eu vou fazer aqui uma pequena comparação, uma comparação rápida, da Lei do Bem, dos editais de financiamento não reembolsável, e do crédito, Vamos analisar isso com relação se tem concorrência, de como é feito o desembolso, o valor do projeto, o reembolso. Reembolso é se você tem que devolver o dinheiro ou não, a quem está financiando, e o início, quando você começa a receber o recurso. A Lei do Bem, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela no final. Vamos entender a Lei do Bem como sendo o seguinte: uma lei de fomento, de incentivo fiscal, que permite a você economizar 34% do valor do projeto. A média das 1.700 empresas brasileiras que utilizam a Lei do Bem, a média é 34% de economia em relação ao valor do projeto. Então, vamos ficar por enquanto com esse conceito. É uma lei de incentivo. E aqui os editais de financiamento não reembolsável e crédito. Lei do Bem, tem concorrência? Não, não tem. Isso é uma decisão do empresário, e ele comunica ao seu contador: olha, a partir de hoje eu estou utilizando a Lei do Bem. Então eu quero usufruir de todos os benefícios que a gente vai ver mais no final, todos os benefícios cabíveis. E ele então vai prestar conta anualmente do dinheiro que ele utilizou, que é uma dedução do imposto de renda e da CSLL. CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
A lei do bem, ela tem duas desvantagens que o pessoal está há bastante tempo lutando contra essas desvantagens, que são o seguinte: só pode utilizar a lei do bem quem está tendo lucro, tá? Porque a lei do bem é uma isenção de imposto de renda, né? Quem está no prejuízo não vai pagar imposto de renda. E a outra questão é que ela está disponível na forma como eu estou explicando, somente para as empresas que fazem apuração por lucro real, tá? Não pode ser nem lucro presumido, nem simples. As empresas de lucro presumido, elas têm outras vantagens, né, na lei do bem, menores, mas têm vantagens. Bom, lei do bem não tem concorrência, editais têm uma alta concorrência, né? Alta concorrência, vamos colocar aí só para a gente ter uma noção, 15 projetos disputando, né, para um ser aprovado, né? Isso daí foi alguns editais recentes tiveram essa média. E crédito, quando você pega dinheiro emprestado, né, você também não tem concorrência. O desembolso é mensal, na lei do bem você usufrui do benefício mensalmente. Nos editais você usufrui do benefício semestralmente, de acordo com o seu projeto, né? Você faz um projeto e diz: olha, eu vou gastar tanto assim, assim, assado. E semestralmente a entidade de fomento, BNDES, FINEP, CNPq e tudo mais, vai pagar você de acordo com o seu orçamento. E o crédito é periódico, de acordo também com o seu projeto. A lei do bem, conforme eu já disse, ela permite uma economia de 34% do valor do projeto, né? Isso em termos de concorrência, né? Isso daí é uma tremenda vantagem competitiva, né? Você economizar 34% do valor que você gastou. Os editais financiam até 100% de forma não reembolsável e o crédito financia de 90%. Lei do bem, você não reembolsa nada a ninguém, editais também não, crédito sim. Você pega o dinheiro emprestado e você, depois de um determinado período, você tem que devolver esse dinheiro daí. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre... não, vou falar depois, né? Senão eu estou procurando agilizar aqui. Início, você começa a usufruir imediatamente, no próprio mês da sua decisão você pode usufruir. Os editais estão levando em média 8 meses após a declaração do vencedor da lista de projetos selecionados. Os editais eles estão pagando em termos de 8 meses, há editais que pagam muito mais lentamente, um ano e meio, um negócio assim. Há alguns editais que pagam mais rapidamente. E o crédito leva em torno de 6 meses, dependendo do montante, tá? Bom, então a gente viu aqui o seguinte: essas aqui são as formas, tá, de financiar um produto inovador. Essas formas não são uma criação brasileira, ao contrário, o Brasil entrou nesse esquema aí, conforme explicado anteriormente, a partir de mais ou menos, segundo o governo Fernando Henrique, com a criação dos fundos setoriais, dos 16 fundos setoriais, e essas medidas aqui são medidas que já foram tomadas principalmente pelos tigres asiáticos, né? Primeiro eles começaram a copiar, o Japão, né, começou a copiar os relógios suíços, depois os carros americanos, depois a Coreia, Taiwan e por aí vai. Então, esse modelo daqui de financiamento da inovação é um modelo que se remete àquela época do surgimento dos tigres asiáticos. Financiamento não reembolsável, né? É o recurso financeiro que não precisa ser devolvido à agência de fomento, desde que sejam cumpridas a finalidade do projeto e as regras estabelecidas no contrato. Não gera dívida, nem gera participação acionária. Normalmente é lançado na forma de editais. Espetacular isso daí, né? Só que todo mundo sabe disso daí. Então tem uma concorrência pesada. Uma concorrência que, diga-se de passagem, né, não é o meu objetivo aqui falar sobre isso aí, mas uma concorrência que tem como critério, principal critério dessa concorrência é a inovação tecnológica, tá? Então, se o seu projeto é um projeto inovador do ponto de vista tecnológico, ele está ganhando ponto aqui,
tá? E isso ele está ganhando ponto não só em termos de um edital da FAPERJ, que é um edital estadual, em termos de um edital da FINEP, ou do BNDES, que é nacional, mas também em termos dos editais internacionais, dos quais a gente pode participar. Fundação Gates, Google, Horizonte 2020, BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento e por aí vai. Bom, agências brasileiras, né, que disponibilizam recursos não reembolsáveis, agências internacionais. Horizonte 2020 é o maior conjunto de editais do mundo, é da Comunidade Europeia. Ela, em 2014, começou a liberar 80 bilhões de euros para desenvolvimento tecnológico, para pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Faz parte da política industrial da Comunidade Europeia. As empresas, as universidades, os pesquisadores brasileiros podem participar desses editais. Qual é o problema? O problema é a concorrência, né? A concorrência nos editais do Horizonte 2020 é uma concorrência que, nos 12 critérios, se eu não me engano, de análise, os vencedores tiram nota 10 nos 12 critérios, né? Então é uma concorrência realmente pesada. Quais são as despesas que o financiamento não reembolsável paga? Aí varia de acordo com a lei que rege aquele financiamento. Se for lei 866, despesas correntes e despesas de capital. Se for lei de inovação, né, a lei de inovação ela não pode ser utilizada para aumentar o patrimônio do empresário. Então, ela pode pagar salários com os impostos, com os encargos, tá? Despesas correntes, né? Valores típicos aqui de R$400 mil até R$1,5 milhão. É claro que se você pega uma entidade como, por exemplo, o BNDES não tem um valor máximo, né, para pagar, né? Se você pega os editais da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, esses editais também não têm valor máximo. Só para a gente ter uma ideia, os editais da ANEEL, em média, têm fornecido R$1.900.000 por projeto de forma não reembolsável. Isto desde 1991. Desde 1991. Bom, agora eu não sei como é que eu faço para entrar nesses links aqui. Bom, eu queria só dar alguns exemplos que as pessoas normalmente desconfiam muito do que eu falo, sabe? Então eu preciso comprovar as coisas que eu falo para que não fique parecendo conto de carochinha. Primeiro link, por favor. Não, link. Então, edital FINEP Startup. Teve durante mais ou menos 3 anos esse edital. Esse edital daqui é diferente dos outros. Ele gera participação, né, da FINEP. A FINEP participa, tá, societariamente do projeto. Uma pequena parte, mas ela participa. Isso aqui é atípico, é a primeira vez que a FINEP atua da mesma maneira que é comum no BNDES atuar. O BNDES ele tem editais, né, e programas de financiamento. Isso, exatamente. Se aumenta um pouquinho, por favor, a letra, para o pessoal poder ver. Tá, então agora vamos baixando aqui, né? E eu vou falando rapidamente. Meu primeiro objetivo, então, esse edital, o resultado, olha aqui, ó, 12/7/2019. Então é recente. Cada uma dessas empresas pode ter recebido até R$1 milhão. R$1 milhão era o valor máximo. Então vamos só dar uma olhadinha aqui. Os ramos, né, de atuação dessas empresas: Construtec, mineração, manufatura avançada, agritec, fintech, né, realidade aumentada, economia circular. Pode ir baixando, por favor. Internet das coisas, né? A gente fez uma palestra aqui sobre internet das coisas
né? Então, olha aí, projetos de internet das coisas ganhando, né? Projeto aqui também da área de defesa, né? Empresa ganhando na área de defesa, talvez um valor em torno de 1 milhão, quase todo mundo coloca o seu projeto no máximo, procura colocar no máximo. Vamos descer, vamos ver se tem empresas cariocas aqui que venceram esse edital, cujo resultado saiu em agosto agora. Temos aqui essa empresa PigPeg, Fintech, né? Tecnologia em finanças. Temos essa outra empresa, Pollen, uma empresa de consultoria também do Rio de Janeiro. Pode abaixar, por favor. Temos mais aqui, ó, Rust Consultoria e Engenharia. Qual o tema dela? Defesa, tá? Também do Rio de Janeiro. Temos a Tamboro, da área de educação, tá? Também recebeu recursos aqui. A Toco Engenharia e Inovação Ambiental, Meio Ambiente, Materiais Biobaseados, tá? Eu acho que não tem mais nenhuma empresa carioca. Esse edital, ele aconteceu 2 vezes por ano nos últimos 3 anos, né? Então é algo interessante, algo que a gente tem que ficar atento. Então agora vamos voltar para os slides, por favor. E aí a gente já pode clicar no segundo item, né? O segundo item é do BNDES, né? Eu, ao invés de, como o BNDES ele financia, né, numa área muito grande, muito extensa, eu preferi fazer o contrário. Eu preferi colocar aqui onde vocês podem, né, verificar se o BNDES está financiando projetos nas áreas dos seus interesses. Então, aqui é o navegador de financiamento do BNDES, né? O BNDES, ele pode descer, por favor? Ele financia projetos em todas essas áreas aqui, software, meio ambiente, infraestrutura. Ele possui condições especiais para startups, microempresas e médias empresas, né? Eu gosto de citar como exemplo o edital do BNDES, que teve resultado no ano passado do pilotos de IoT, pilotos de internet das coisas. Esse edital pagou 1 milhão para cada uma das empresas selecionadas, eu acho que foram de 20 a 30 empresas selecionadas, e depois que os projetos ficaram prontos, o BNDES emprestou dinheiro para os clientes dessas empresas comprarem seus produtos. É inacreditável que a gente veja uma iniciativa como essas aqui no Brasil. Te dá o dinheiro para desenvolver o produto e depois empresta dinheiro para os seus clientes comprarem, né? Então isso, eu em novembro do ano passado eu falei disso aqui, né? Porque a gente teve aqui, eu fui convidado para o palestra, né? A mesa redonda sobre internet das coisas. Então eu falei, olha, esse daí é um bom edital, etc, etc. Podemos ir adiante? Esse daqui eu faço questão de mostrar porque foi lançado inclusive 2 vezes, né, recentemente, o edital da FAPERJ, né? Esse edital da FAPERJ, ele não está publicado ainda, ele já foi lançado, mas ele não está publicado e todo mundo está em uma ansiedade para ver ele ser publicado, porque ele é uma iniciativa interessante. O negócio dele é o seguinte, abaixa por favor. O negócio desse edital é o seguinte, pode abaixando, pode abaixar mais um pouco, pronto, aqui. Então olha só, eu não sei se vocês conseguem ler isso daqui, esse parágrafo. As propostas para esse edital, para quem quiser captar dinheiro nesse edital, estão em 3 faixas. 200 mil na faixa A, tá? Que é financiamento não reembolsável. 200 mil financiamento não reembolsável. Para das outras faixas, B e C, 600 mil para B e até 3 milhões para a faixa C. Sendo que nessas outras faixas aqui, metade do dinheiro é não reembolsável e a outra metade do dinheiro é empréstimo, tá? Então, a FAPERJ dá o dinheiro não reembolsável,
Se o seu projeto estiver disputando 3 milhões, a FAPESP dá 1,5 milhão não reembolsável e depois dá 1,5 milhão na proposta de empréstimo. Tá? Agora, esse empréstimo é interessante. Tá? Eu vou falar de vocês de condições, o que são condições subsidiadas. Né? Eu participei diretamente desse crédito conseguido junto ao BNDES, que foi o seguinte: um valor alto, valor bem alto, prazo de pagamento 10 anos, carência para pagar 4 anos, 4 anos para começar a pagar. E por que tanto tempo para começar a pagar o projeto, o empréstimo? Porque o produto é inovador. Não necessariamente produtos inovadores têm forte aderência ao mercado. Né? Se eu quiser vender batata, batata não é inovador, então eu exponho na feira e vendo. Um produto inovador, e o próprio Steve Jobs foi vítima disso daí, ele levou anos para vender alguns dos seus produtos. Então o Brasil sabe disso, o BNDES sabe disso daí, essas entidades sabem disso daí, então facilitam as condições para pagar o empréstimo, tá? Desde que o produto seja inovador. Ele tem dificuldade de entrar no mercado. Podemos passar para o próximo, por favor? E aqui o BID, né? Banco Interamericano de Desenvolvimento. O BID tem uma gama de fomento que é um troço assim espantoso. O BID, ele dá dinheiro não reembolsável, sem limite inferior nem sem limite superior. O BID empresta dinheiro. O BID, ele faz o seguinte, ele dá garantia para quem quer pegar dinheiro emprestado, quero pegar dinheiro emprestado lá no Banco do Brasil, lá na Caixa Econômica Federal, não tenho garantia, tá? Então o BID dá garantia para eu pegar esse recurso. Eu peguei essa página daqui, tá? Só para mostrar o seguinte: 1.351 projetos brasileiros financiados pelo BID, tá? Tá certo que aqui tem muitas coisas que são obras públicas, mas vai abaixando, por favor. Vamos olhar aqui: investimento social, educação, investimento social, saneamento básico, indústria, transporte, educação, reforma, modernização do Estado, ciência e tecnologia, energia, saneamento, tá? Transporte. O BID, ele tem preferência por financiar projetos de saneamento? Não tem. O problema é o seguinte, que pouca gente financia projetos de saneamento. Então o BID acaba desempenhando este papel. Então, para quem estiver interessado em financiamento não reembolsável, um local obrigatório para se dar uma olhada é o BID, sendo um edital internacional, tá? Ele também é muito concorrido. Slides, por favor. Podemos passar? Agora eu passo, obrigado. Bom, crédito. Né? Crédito é aquela outra coluna que nós íamos falar. Eu já citei condições típicas de um projeto subsidiado. Você normalmente pega crédito para iniciar a comercialização do seu produto ou iniciar a industrialização do seu produto, naquelas condições que eu já citei. O problema do crédito, né, é que se você quiser 1 milhão de empréstimo, você tem que hipotecar algum bem, né, oferecer alguma garantia real no valor de 1.300.000. Mas aí, sabendo disso, diversas entidades, como por exemplo, Fundo Garantidor de Investimento do BNDES, o fundo do FAMP do Sebrae, o Fundo de Garantia do Banco do Brasil, o BID, o Banco do Nordeste também, eles oferecem, né, garantia por você, tá? Então eu não tenho nenhum bem, eu quero pegar um dinheiro emprestado, então chego lá para uma dessas entidades e falo: olha, queria que vocês dessem a garantia em meu nome. Qual é o problema? O problema é que eu estou pegando dinheiro emprestado, eu vou ter que devolver com determinada taxa de juros, mesmo que subsidiada. Aqui, né, ele também vai cobrar uns juros para me fornecer essa garantia. Então, o custo do projeto, o custo do seu retorno vai aumentar, né? Mas essa daqui é uma maneira de você fugir da garantia. Lei do bem, né? A lei do bem, eu já disse, ela permite uma economia de 34%
no valor do seu projeto, tá? Isso aí acontece com essas exclusões, né? Toda vez que a gente vai pagar imposto de renda, a gente deduz as despesas do ano anterior, né? Plano de saúde, escola, essas coisas todas. A Lei do Bem está dizendo o seguinte: olha, para as empresas que utilizarem a lei, e esse valor das despesas vai ser aumentado para 60%. Então, aqui eu vou descontar do IR e da CSLL 160% das despesas do projeto. Se eu tiver aumentado a equipe do projeto, eu vou descontar 80%. Se eu tiver registrado patente, vou descontar 100%. Outra vantagem, redução de 50% do IPI. Qualquer equipamento que você compre que pague IPI, tá? Você tem uma redução de 50% se esse equipamento, se esse bem industrial for para algum projeto de lei do bem. Depreciação integral do equipamento adquirido para os projetos de pesquisa científica e tecnológica. O que é uma depreciação? Depreciação é algo que me permite uma dedução no imposto de renda de um bem que eu quero repor. Então, eu tenho um caminhão, esse caminhão vai se tornar obsoleto em 10 anos. Então, eu posso deduzir do imposto de renda 10% ao ano, né? A Lei do Bem diz o seguinte: olha, você pode fazer a dedução integral, tá, no período do projeto. Então, o meu projeto é um projeto de 3 anos, aquela depreciação que eu realizaria em 10 anos, eu realizo em apenas 3 anos, tá? A mesma coisa com a amortização. A depreciação é para bens físicos, a amortização é para bens intangíveis, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de software e eu tenho que ter certificado lá, Microsoft, Oracle e essas coisas todas aí. Isso tudo aí são recursos, né, que eu tenho que pagar para manter isso daí, até para poder disputar licitações. Então, da mesma maneira, você tem essa amortização. Aqui, quando você trabalhar com universidade, você pode descontar de 50% a 250% do dispêndio que você fez com a universidade. Então, eu contrato uma universidade, né, e aí, em vez de eu deduzir aquele valor que eu paguei ela, eu posso deduzir aquele valor aumentado nessa faixa, de 50% a 250%. Todo envio de capital para o exterior, a gente tem que pagar imposto de renda de 15%. Isso é uma regra geral para todo mundo, né? Se você for registrar patente ou for registrar a marca do seu produto lá fora, você não precisa pagar esse imposto de renda. Então, todo o processo de internacionalização de empresas que utilizam a Lei do Bem, as operações externas ficam deduzidas em termos de 15%. E aqui as micro e pequenas empresas terceirizadas que fazem uso da Lei do Bem, né, elas podem estar isentas do pagamento de IR e CSLL. Então, olha só, a minha empresa é lucro presumido. Eu não posso utilizar a Lei do Bem, porque tem que ser uma empresa de lucro real. Mas se eu estiver desenvolvendo um produto para uma empresa de lucro real, ela tem os benefícios da Lei do Bem e eu não pago imposto de renda naquele projeto, tá? Nem pago CSLL. Para uma empresa da área de software, por exemplo, isso significa, por nota fiscal, uma economia de 11%. Tá? Senhores, muito obrigado. Procurei ser o mais breve possível em função do nosso horário, mas estou disponível para perguntas.